Voltei, voltei. Vamos ver se a gente consegue ajustar a conexão por aqui, né? Tava falando para vocês na outra live que foi interrompida e nem sei se o vídeo ficou aqui para vocês, que é essa nossa proposta aqui, a gente poder falar de inclusão. Vou esperar a Val chegar para poder convidá-la novamente. Então, deixa eu ver se a Val está aqui, se eu consigo conectá-la aqui, consigo, para a gente poder falar. Estou falando com vocês, o Theo está participando das nossas lives para variar, esse garoto trabalha bastante. Deu? Agora você me ouve? Agora estou ouvindo. Tá, então tá bom. Então vamos nessa. Estava aqui, né, Val, proposta dessa do Bom para Curso que a gente remeteu na quarta, uma live deliciosa com a Renata Maransaldi. Foi muito gostosa, com umas lives que a gente curte por aqui. E uma das coisas que a gente fala é a importância de um diagnóstico bem feito. Mais do que os nossos pais terem um diagnóstico bem feito, que a gente possa ter as diretrizes necessárias para os nossos pequenos, para poder trabalhar sobre as potencialidades deles, mais do que sobre as dificuldades, né? Isso dentro do âmbito clínico, para a gente poder trabalhar com as crianças clinicamente. Isso dentro da nossa... a gente poder dirigir as pais, acho que faz a gente ganhar muito tempo, né? Isso é importante, mas daí a gente chega a uma delicadeza significativa, que é expor esse diagnóstico. Talvez um dos primeiros lugares no mundo que a gente vem colocar a questão do diagnóstico, no ambiente e dentro do ambiente escolar, leva a questão de diagnósticos pequenos, lidar com algumas delicadezas, no sentido de que a gente vai começar a... Deixa eu ver, Val. Dani? Deixa eu trocar aqui, deixa eu mudar nas minhas redes. É difícil, não estou conseguindo te ouvir. Não, eu vou ver se está travando aqui. Tá, mas você está me ouvindo agora? Agora eu tô. Tá. Então vamos ver. Mas Vamos ele ver o que a tá gente travando consegue. e tá cortando. Para mim também está cortando você um pouquinho. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vou tentar ver se eu consigo, se a gente consegue fazer, senão a gente depois dá um jeitinho, senão depois a gente tenta de uma outra maneira. Mas então a ideia é a gente poder, assim, o primeiro lugar onde a gente vai expor, eu acho que de maneira mais explícita mesmo o diagnóstico dos nossos pequenos é dentro do ambiente escolar. Enquanto a gente está no ambiente doméstico, enquanto a gente está numa proposta clínica, essa questão diagnóstica ela fica uma questão um pouco mais cuidada e protegida. Quando a gente chega dentro do ambiente escolar, a gente vai começar a expor o diagnóstico dos nossos pequenos para diferentes cabeças, diferente das cabeças que estão ali com eles de uma forma geral, né? E daí, nesse sentido, a gente vai estar considerando... Tá entrando uma ligação aqui, ó, desculpem. Pronto, eu coloco aqui no modo avião, mas se tá no Wi-Fi, entra ligações de outro lugar, né? Não tem jeito. E daí, nesse sentido, então, acho que uma das coisas que a gente vai considerar quando a gente está falando do diagnóstico é a delicadeza que a gente tem sobre a questão do rótulo. E daí eu chego, como mãe e como clínica, numa das primeiras questões que eu queria colocar aqui para você que está aí nessa voz do ambiente escolar, né? Porque como é que fica? Eu acho que quando a gente chega, quando eu como clínica ou como mãe, chego na escola e falo, oi, tudo bem? Meu filho tem um diagnóstico, vamos lá pensar o que a gente vai ser capaz de fazer com isso. A gente, primeiro que meu filho se torna diferente em relação às demais crianças e essa criança está num grupo. O ambiente escolar tem a total capacidade de colocar as crianças em grupo fantasticamente bem, que eu não consigo fazer isso em outros lugares tão facilmente, né? Então, chegou lá nesse grupo escolar, esse grupo escolar já tem uma dinâmica, esse grupo escolar tem uma proposta, tem uma programação para poder acontecer, para poder seguir, né? E quando chega alguém que tem uma necessidade diferente, eu acho que mobiliza
e desorganiza um pouco essa proposta dentro do contexto escolar. Então, enquanto clínica, quando eu chego enquanto clínica, eu percebo em alguns momentos, alguns ambientes escolares, não acho que são todos, e não acho que isso representa a instituição, acho que representa mais a postura do profissional que está me atendendo. Uma certa resistência em alguns momentos. Porque eu, como clínica, chego com a questão do diagnóstico e com algumas sugestões de, olha, vamos tentar fazer desse jeito para ver se funciona, vamos tentar fazer desse jeito para ver se funciona, e sei que isso desorganiza o coreto da gestão em sala de aula, né? Do funcionamento de sala de aula. Então, colocando vocês, escolares, na parede nesse sentido. E aí, Val, qual que é a alternativa que a escola pode apresentar para poder organizar, para poder reorganizar o sistema quando chega uma criança de inclusão no ambiente escolar, naquela sala de aula? E acho que você tem experiências super positivas com isso. Conta pra gente. Eu acho que quando a gente recebe uma criança, né, assim, vou falar um pouco da minha experiência, né? Assim, eu acho que não é fácil receber idades especiais na sala, porque a gente tem um padrão, né? Às vezes a gente fica preso a um padrão. Eu acho que quando chega uma criança dessa, eu acho que fica mais evidente a necessidade de olhar de um outro jeito, né? De perceber de outro jeito o que é esse espaço. Eu acho que vira um desafio, né? Eu acho que uma das primeiras coisas é esquecer um pouquinho assim dessa obrigação de cumprir alguma coisa e olhar para a criança nesse momento, né? Olhar para a criança naquele grupo, porque a relação entre eles, as crianças recebem muito bem, né? As crianças têm uma receptividade muito grande, né? Até teve uma esses dias que perguntou para mim o que ele tem, né? E a gente não tinha comentado ainda, né? Assim, uma criança, não era uma criança que tem alguma questão, mas tinha alguma coisa que diferenciava. Então, assim, elas estão querendo saber. Então, assim, como que a gente trabalha isso com os outros, né? E eu acho que muitas das vezes a gente junto consegue fazer alguma coisa diferente. Assim, incluir as crianças e a gente passar a olhar primeiro para a criança, sem primeiro pensar naquele rótulo que você falou, né? Assim, porque eu acho que hoje, né, com tanta, assim, para criança autista você faz isso, né? Eu acho que tem muitas receitas, não que não sejam válidas, mas eu acho que primeiro é olhar para a criança, para ver o que dá certo para ela e para o grupo. Porque essa criança ela não está sozinha, né? Ela está num grupo e a situação exige uma ação um pouquinho mais voltada para o grupo junto com ela, né? Então, assim, e a socialização deles é incrível, assim, eu acho que a oportunidade de trocar, né? Assim, subiu até no Insta do Bom Pra Cuca, essa questão de aprender com a diferença, eu acho muito interessante, né? Porque eu acho que eles tiram a gente, que eu acho que não são eles, é que a gente acaba olhando para essas crianças como um diferente, mas todo mundo é diferente. Todo mundo tem alguma coisa que nos diferencia, né? Assim, elas só anunciam, né? Elas, assim, quando você tem uma criança com diagnóstico, ela só vem com essa diferença denominada explicitamente. Porque a minha diferença, ninguém ainda deu nome para ela, né? Assim, a minha diferença, ou tentaram dar nome, várias pessoas já tentaram dar nome para as minhas diferenças, assim, nesse sentido. Mas não sei se conseguiram ter um nome comum, não é todo mundo que conseguiu. Então, meu diagnóstico não é fechado, digamos assim. Nesse, assim, eu, Daniele mesmo, falando, eu tenho uma dúzia de amigos, psicólogos e psiquiatras que tentam me dar alguns diagnósticos e até hoje não fechou, sabe? Nesse sentido. Então, acho que a questão é essa. Todos somos diferentes, mas ninguém Mas, assim, não é todo mundo que tem essa diferença anunciada. Essa diferença denominada por um diagnóstico, seja ele qual for. E acho que você está falando uma coisa que junta muito com a fala da live que a gente teve na quarta-feira, que é bacana, que é, ao invés de partir da ação pré-programada, que um diagnóstico pode fornecer, porque de fato eu acho que tem uma vantagem do diagnóstico que ele te direciona, olha, agora a gente vai naquela direção, né? Mas não é o fato do diagnóstico direcionar para aquela direção
que ele diz, olha, só faça isso com essa criança. Isso. Então, quando eu acho que é o que a Renata trouxe, o que você está trazendo, que eu acho que é o olhar dos pais e o olhar do educador, quando esse olhar ele está convergindo para esse mesmo ponto, eu acho que a gente tem uma real inclusão, que é a partir da observação da criança e não do diagnóstico que estagna, né? Não do diagnóstico que não permite ser producente. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? A ideia de observar as crianças é um exercício, porque a gente naturalmente, nas nossas áreas, vai ter uma tendência a colocar essas crianças em padrões. Olha, então, todos nessa faixa etária respondem dessa maneira. E eu sou uma padronizadora na essência, né? Eu trabalho com neuropsicologia, com testagem, com critérios comparativos, né? Só que eu sei o quanto eu perco na minha avaliação se eu deixar de ter a observação individualizada do meu paciente. Eu sei o quanto eu perco na minha maternidade se eu deixar de observar os meus filhos com a individualidade deles, porque são dois totalmente diferentes, por mais que seja o mesmo pai, a mesma mãe, e não tem o que fazer, né? Cada cliente que chega no consultório chega às vezes com as mesmas histórias, eu aplico os mesmos testes e eu observo coisas diferentes em função disso. Então, a partir da observação, quando a gente está falando em criança, em infância, eu acho que é um ponto de partida muito seguro. E quando a gente está falando de inclusão, poder partir tanto os pais quanto os educadores desse denominador comum e falar, vamos juntos, aí eu acho que aí eu acho que... Né? Porque eu acho que tem uma delicadeza dos pais, né? E aí eu acho que fazendo um meia-culpa desse lado parental da história, é que quando os pais sabem que os filhos levam esse filho com diagnóstico para o ambiente escolar, eu acho que muitas vezes tem o erro de depositar na escola a função de dar conta, né, assim, da criança nesse sentido. Eu tenho uma frase, eu questionei na escola da minha filha se eles davam conta dela uma vez, e daí a educadora virou para mim, olha, falou, eu não sei, a gente vai ter que descobrir junto. Ali a escola me ganhou. Ali a escola, ali eu falei, nossa, essa é a escola que minha filha vai estar, porque eu acho que ela, nessas palavras, ela me disse tudo o que eu precisava ouvir e tudo que tinha que ser escutado, né, naquele momento. Então, é isso, assim, eu acho que a gente, enquanto pai, voltando o fone que o Theo tirou, a gente, enquanto pai, enquanto mãe... Oi, meu amor. Calma aí. A gente tem essa expectativa de que a escola resolva, de que o clínico resolva, de que os profissionais deem conta das dificuldades dos nossos pequenos, né? E nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes a gente tem que trabalhar em conjunto para isso poder acontecer de uma maneira funcional e harmoniosa. Então, a partir da observação, a ideia de poder trabalhar junto, de construir esse processo, mais do que tentar estabelecer padrões pré-estabelecidos em relação a isso, né? Eu acho que são diferenciais importantes quando a gente está falando numa inclusão real. E outra coisa que você trouxe é que eu acho que o papel, uma das principais funções, digamos assim, da inclusão do ambiente escolar é a proposta de socialização. E como você trouxe, né, Val? As crianças, elas têm um olhar muito mais empático com toda essa história. A gente tem um olhar muito mais pré-concebido com toda essa história, né? Assim, porque, eles querem ajudar, né? Porque eles estão contribuir com... exatamente. E eles se sentem muito bem nesse papel. Eles se sentem muito bem como crianças que fazem alguma coisa pelo outro, que colaboram, e nem sei se eles veem a diferença dessa maneira, assim, eles não veem a diferença como algo melhor ou pior, como mais ou menos. Para eles, o critério valorativo, assim, né, o valor que isso tem de maior ou menor, melhor ou pior, não se dá da maneira como a gente estabelece. Eles vão brigar do mesmo jeito e vão se amar do mesmo jeito. Não tem tempo ruim nesse sentido, né? E eu acho que eles constroem, né, assim, que eu acho que nessa observação, né, a gente aprende outras linguagens, né? Formas de fazer a leitura. Nossa, assim, tem uma experiência de uma criança uma vez que ela estava indo bem, né? Aí um dia lá, como a gente também tem, né? Não estava bem e aconteceu algumas coisas. E era interessante porque ele olhava para mim, né? E falava assim, olha, mas eu parecia que ele falava para mim assim, olha, eu não tô querendo fazer isso, né? Eu não tô querendo. Aí eu falei assim, não, então vamos dar uma saída, vamos lá tomar uma água. E aí a gente voltou. Quando a gente voltou, ele já estava melhor.
Mas assim, essa comunicação, acho que esse Uhum. observar dá uma bagagem, assim, você passa a ser sensível a umas questões que às vezes não é linguagem, não é falar, né? Às vezes a criança pode até falar, mas ela não sabe expressar exatamente o que ela quer, né? Mas assim, a gente passa a fazer uma leitura daquele comportamento, e começa procurar alternativas para resolver. Não que vai ter todas têm solução, né? Mas eu acho que o simples fato da criança perceber que você está interessada em ajudá-la já faz eu acho que eles fazem, eles têm uma leitura também da gente, eles percebem muita coisa. Acho que eles têm algumas questões, mas eles são bem perceptivos em algumas questões, né? E, e faz a diferença. Eu acho que Uhum. olhar, esse olhar empático, né? Assim, não é porque ele quer te provocar, não é porque ele não está dando conta, ele está precisando de ajuda e ele está pedindo, né? Ele está pedindo ajuda. Isso, isso, Né? Se isso. naquele momento ele não pode, Então, eu acho que daí você está tocando num dou outro alguma coisa. ponto. É. E você está trocando num outro ponto importante. É só agradecer aqui a Kátia, ó, a Nicolete, que está falando aqui, que está adorando. É, Obrigada, Kátia. Gente, eu sempre esqueço de fazer o jabá aqui das lives. Se vocês estão curtindo, compartilhem essa live para essas informações poderem chegar. A ideia da gente poder fazer as lives aqui no Bom Pra Cuca é essa, a gente poder fazer isso se propagar, isso poder acontecer. Tem pergunta, tem questionamento? Coloca aqui. Se a gente não deu conta de responder na hora, porque a gente às vezes fica meio tipo, nossa, tá indo aqui, olha no computador ali, faz no celular aqui, e a gente se vira nos 30, mas às vezes cai o celular, faz essas coisas todas, né? Caiu na live anterior. Então, se alguma coisa assim, se a gente não deu conta de responder agora, a gente vai responder depois. Então, não, fiquem eu tranquilos esqueci, nesse por exemplo, de sentido. compartilhar no Mas YouTube, então, agora que eu lembrei. pensando, um ponto que você fala. Ah, então vai. Então compartilha lá que a gente chega. Eu compartilhei na minha página pessoal. Depois a gente vai compartilhando o resto, senão não coordena as coisas aqui. Ainda mais dando de mamar, tá tudo certo. Mas então, acho que um ponto importante que você colocou é o ponto da observação, né? Que eu acho que é a gente poder olhar as crianças na sua individualidade. E outra coisa que eu acho que a sua fala sugere, Val, que eu acho que também é um ponto importante. Qual que são os pontos que eu acho que são pontos que pais e educadores podem coincidir, né? Se os pais estiverem pensando dessa maneira, e se os educadores estiverem pensando dessa maneira, eu acho que a criança que está ali incluída, eu acho que esses são alguns pontos chaves. Então, um deles é a observação, partir da observação individual das crianças, mais do que protocolos ou padrões de ação com as crianças nos contextos. Outra coisa chave que você colocou, eu acho que é um processo de construção. Então, assim, se a gente que é pais não o que tem que fazer com meu filho, porque eu acho que a escola não obrigatoriamente faz com meu filho, né? E se a escola também não tem que ficar esperando que os pais ou os clínicos deem as fórmulas do que deve ser feito com aquela criança vai sair ganhando dentro desse sistema de inclusão. Por quê? Uhum. Porque ambos os lados estarão dispostos na construção de um processo, na construção de um programa, na construção de ações que favoreçam o desenvolvimento daquele pequeno com aquelas características, com aquelas individualidades. Não adianta eu dar um bolo de fazer uma receita de bolo de chocolate para uma criança que não gosta de bolo de chocolate, né? Então é isso. A gente vai construir. Então a gente vai perguntar: e aí, o que você gosta? Que sabor você quer? Tem alguma coisa aqui que você já conhece? Tem alguma coisa aqui que você não conhece? O que a gente vai conhecer a mais? Então, assim, na analogia da receita, é mais ou menos nesse sentido. A gente partir de uma construção. Então, observação acho que é um ponto importante que cria, que a criança ganha com a inclusão, se os dois lados, pais e educadores, partirem da observação. A construção é outro ponto importante, se pais e educadores partirem da construção desse programa de inclusão, né? Dessa ação inclusiva da criança naquele ambiente escolar. Aquele grupo escolar tem características específicas. Não adianta nada eu chegar com ações pré-definidas para um grupo escolar outro, que não necessariamente, às vezes, vai reagir da mesma maneira como outros grupos escolares já reagiram. Então, mesmo a escola com maior experiência vai construir a cada criança uma ação producente nesse sentido. É. Né, assim. E um ponto que eu acho que é importante, que também está embutido nisso que a gente está falando, é a comunicação. É a comunicação entre pais e educadores, né? Pais e ambiente escolar.
A inclusão real, ela vai depender de uma comunicação eficiente entre esses dois lados, para afinarem expectativas, para afinarem as ações que estarão sendo realizadas, né? Assim, para essa construção acontecer de maneira coerente com ambos os lados, né? E é isso, e a gente vai, às vezes a melhor escola do mundo não necessariamente é a escola que é ideal para os nossos filhos, nesse sentido. Então a gente vai ter que sentir como isso vai acontecer, porque cada situação vai ser cada situação, né? Cada ambiente vai ser único, cada proposta vai ser única, né? Porque cada um é único, né? Porque cada um é único. Eu acho que faz uma... Assim, cada ambiente... Assim, é um grupo que tem suas individualidades e que podem juntos, né? E eu acho que essa questão com a família, né? A gente tentar entender, né? Então, assim, eu tive casos de uma criança que tinha uma síndrome que eu nunca tinha ouvido, né? Assim, nunca tinha... E que era uma síndrome rara. Então, mas assim, a partir do momento que a gente senta e tenta entender e depois, né, esse olhar, observar, né, assim, a gente só tem a ganhar. E eu acho que a criança ganha, o grupo ganha, a gente aprende com o profissional, seja, acho que o professor, né, tem ali, e tem, né, nas escolas tem as salas, às vezes, que dão esse apoio, né, para o professor, e essa construção coletiva, né, assim, de tentar entender e quais as ações a gente pode... Porque às vezes na escola mesmo tem uma equipe, né, que está voltada para discussão. Exato. Exato. E acho que pensando, né, tanto do lado dos pais quanto do lado dos educadores, eu acho que uma questão muito importante é eles partirem, tanto os dois lados partirem da instrumentalização por meio de informações, por meio de um diagnóstico bem feito. Isso. Então, um diagnóstico bem feito, um diagnóstico que de fato traz aqueles elementos de maneira robusta, né, para a gente falar, olha, é isso que está acontecendo, vamos mirar nessa direção, né? E daí eu acho que começar a buscar informações em fontes de instituições especializadas naquela questão diagnóstica, informações junto a profissionais que trabalham com essa questão, informações teóricas e técnicas a respeito do diagnóstico vigente. Essas são coisas importantes, tanto para os pais poderem ter uma análise crítica do que está sendo feito com os filhos deles, né? Então é estudar mesmo. Eu acho que essa é uma coisa importante. Assim, os pais que tenham os filhos com alguma questão, entendam sobre essa questão, né? Assim, sejam entendedores desse diagnóstico e tudo mais, né? Para vocês poderem trocar com os profissionais, para vocês poderem trocar com a escola. Vocês não têm que saber mais do que os profissionais ou do que a escola nesse sentido, mas é para poder trocar, né? O paciente munido de informações, ele é um paciente que tem um senso crítico importante. E daí você vai selecionar os profissionais que aguentam os questionamentos nesse sentido, né? Mas eu acho que isso é muito importante e quem sai ganhando de novo é a criança. Minha principal preocupação aqui é sair ganhando nessa história toda. E a escola também. Eu acho que a escola também é o ambiente que tem que estar bem instrumentalizado em termos de conhecimentos e não tem que estar pronto esse conhecimento. Esse conhecimento vai sendo adquirido ao longo do tempo, esse conhecimento vai sendo aprofundado. Eu vejo nas aulas que eu dou para educadores, assim, eu vejo quantos educadores são interessados em aprofundarem os seus conhecimentos quando chegam crianças com características específicas. Ninguém é obrigado a saber, mas eles são interessados, eles são muito preocupados em conhecerem mais sobre aquilo para poderem saber mais, terem mais ideias do que dá para ser feito. Então, eu acho que esses pontos, né, Val, são pontos talvez chaves para a gente poder deixar nessa live. Que é a ideia da observação, a ideia da construção, a ideia de uma boa comunicação entre as partes, e tudo isso muito bem pautado em informações, em conhecimento, em trocas que possam favorecer toda a condução, construção, observação que esses pequenos exigem nas suas particularidades, nas suas questões muito específicas, né? Ficam aí esses pontos amplos, mas eu acho que eles têm muito efeito quando a gente está pensando em termos de ações com crianças com diagnóstico dentro da inclusão escolar, né? Isso, eu acho que... E eu acho que também abaixar um pouquinho a expectativa, né? Porque às vezes a gente quer construir grandes coisas, mas às vezes dá o valor
Porque eu acho que é a aprendizagem de todos, né? O que cada um consegue em relação a si mesmo, né? Eu acho que quando uma criança dá conta de algumas coisas que ela não dava antes, né? Assim, ela não vai precisar dar grandes passos. Os pequenos passos até chegar naquele passo maior, né? Assim, e valorizar isso e mostrar para a criança, né? Eu acho que esse é um dos ganhos Porque às quando a vezes a gente gente faz foca. muito, né? Acho que esse é um dos ganhos quando a gente foca mais. Desculpa, falo. Que tá cortando para mim aqui, eu entro antes, desculpa. Não, pode falar, já parei, já terminei. Eu acho que esse é um dos ganhos Eu quando a acho que gente tá... foca mais na observação do que na expectativa, do que no produto pronto, né? Uhum, Então, sim. quando a gente foca nessa observação, a gente tem chances de valorizar cada ganho, cada ação, cada construção. A gente está falando a mesma língua quando a gente se Sim. comunica bem, né? Assim, a gente está partindo de informações. Olha, eu estou fazendo isso porque eu acho que nesse diagnóstico essa característica tem que ser trabalhada. Então, porque como eu conheço o diagnóstico, como eu me informei sobre esse diagnóstico, eu dirijo a minha ação, eu consigo dirigir a minha observação para poder ter os ganhos que eu espero que eu tenha, né? Então, quando eu estou fazendo uma observação pautada em conhecimento, em informação, eu não faço uma observação a esmo, né? Eu faço uma observação dirigida. Eu sou um observador atento, eu não sou um observador passivo, eu sou um observador que direciona o meu olhar para pontos que eu quero tentar entender naquela criança, porque eu suponho que ela tem aquele diagnóstico, né? E daí eu Exatamente. vou estimulando o que precisa ser estimulado, valorizando o que tem que ser valorizado, a gente vai tendo essa ação construída aí de novo no dia a dia. Então eu E acho que a de- vantagem do diagnóstico é essa, ela dirige a nossa ação. A desvantagem do diagnóstico é quando ela cai na mão das pessoas que não estão preparadas para lidarem com o diagnóstico, porque o diagnóstico, ele fala para você, ou você faz alguma coisa com isso, ou você meio que lava as mãos porque esse diagnóstico definiu alguma coisa. Então, quem tem a ação de fazer Uhum. alguma coisa com isso, ganha muito com o diagnóstico. Quem tem uma ação mais passiva, no sentido assim, de que tipo, olha, o diagnóstico, não tenho o que fazer, quero jogar a toalha, digamos assim, né? Acaba perdendo um pouco toda essa produtividade, toda essa produção que pode vir a partir daí, independente do que você tem na mão. Sempre tem um potencial para ser desenvolvido e eu acho que um grande ganho, no meu ponto de vista, eu defendo a ideia da inclusão escolar, eu não defendo a ideia das crianças com diagnóstico estarem fora do ambiente escolar, nesse sentido, eu defendo Uhum. bastante, acho que na esmagadora maioria dos casos, porque eu acho que o ganho social que a criança tem no ambiente escolar, ela não tem em outros contextos. Então, e eu acho que esse coletivo ensina, né? A gente aprende pela diferença, como você bem citou o Paulo Freire aí nesse sentido, né? Exatamente. A gente aprende pela diferença, não pela igualdade. Então, Exatamente. é por aí que eu acho que a gente tem que ir, A diferença nos né? movimenta, né? É isso mesmo. Exato. Acho que sim. Ela é um propulsor, né? É um propulsor. Acho que é mais ou menos por aí. É Então, isso. parça, querida, não sei como é que está para você, mas acho que eu assentei aqui algumas ideias. A gente conseguiu driblar aqui as adversidades Pô, tecnológicas, dando tudo certo. Acho que a gente pode ficar por aqui. E, olha, eu queria isso. jogar aqui uma ideia e queria defensários da minha ideia. Eu queria comprar aqui vocês, pessoas que me ajudem a convencer a Val, para a gente começar uma ação no Bom Pra Cuca Paz e no Bom Pra Cuca Edu. A gente, não falei isso com a Val ainda, vou pegar ela de calça curta, de verdade, nesse sentido, nem é uma coisa que eu nem comentei com a Val, da gente começar a fazer uma série de ações aqui no Bom Pra Cuca, que são ações chamado AMA. Não sei se vocês já viram que está tendo uma moda hashtag AMA, que é Ask Me Anything. Me pergunte o que você quiser, me pergunte qualquer coisa. Então eu queria propor para Uhum. vocês que vocês me ajudem a defender essa ideia para a Val, da gente montar um cronograma de AMAs para Bom Pra Cuca Edu e Bom Pra Cuca Paz. Ou seja, a gente receber perguntas, seja nos nossos posts, seja a gente fazer um post para uma AMA, seja vocês mandarem as perguntas no Messenger, porque a gente recebe essas perguntas, a gente começar a pegar essas perguntas e fazer lives com essas perguntas. Vai, Val, você topa? Nem te perguntei isso ainda, eu parça. topo.
Nem deu Então, tempo hoje, porque eu tive que trocar a fralda do Theo antes da live, então, gente. Nem deu para falar com a Val. é, Então, eu acho que a não, gente então, podia, vamos montar um cronograma e depois a gente anuncia aqui, na ideia de que a gente anuncia isso, faz aqui com vocês, compila as perguntas que a gente recebe, convida vocês para participarem com a gente na live para a gente fazer amas. Ask me anything, qualquer coisa aqui. O que vocês perguntarem que tem a ver com essa pegada da primeira infância, no enfoque dos pais no Bom Pra Cuca Pais, no enfoque dos educadores no Bom Pra Cuca Educadores, tudo que envolve a ideia de neurociências, de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, empoderamento paterno, empoderamento de educadores, neuroeducação, aspectos relacionados a neurociências, venham questionar para a gente. Perguntem, gritam, façam sinal de fumaça, que a gente vai estar aqui para responder. A gente vai criar um cronograma das amas e divulgar aqui para vocês. Combinadíssimo? exato, combinado, combinadíssimo. Então tá bom. Então agora a gente vai pular para outra live, que agora a gente tem uma live no nosso grupo fechado, que é o Papo de Barriga. Né? Então, já respondendo, a gente teve uma pergunta essa semana falando um pouco da contratação dos serviços do Bom Pra Cuca Pais. A gente tem alguns serviços disponíveis aqui dentro do Bom Pra Cuca Pais, que são os cursos que a gente tem. A gente tem o curso Papo de Barriga, que é para gestantes e pais de primeira viagem, para a gente poder falar dessa subjetividade, como é que a gente se educa, entre aspas, nessa nossa construção de pai e mãe. Vamos partir da gente? Se a gente quer educar uma criança, vamos educar a gente a ser pai e mãe bacana, e bacana no sentido assim, da gente achar o nosso jeito de funcionar, que eu acho que é mais do que a gente seguir um rótulo aí para funcionar. A gente tem a Oficina dos Sonhos, que é um curso que daí ele tem turmas, a gente está lançando uma próxima turma para o final do primeiro semestre, né, Val? Então a gente tem esse outro produto. E a gente tem a Oficina de Brincadeiras Sensoriais, que é aberto tanto para os educadores quanto para os pais, que é uma proposta da gente trabalhar muito sobre a observação no escopo da sensorialidade. Nesse sentido, vamos desenvolver os nossos sentidos e desenvolver os sentidos dos pequenos por meio de brincadeiras, numa construção lúdica e respeitando as etapas do desenvolvimento desses pequenos. É isso que a gente fala lá dentro da Oficina de Brincadeiras Sensoriais. Então, depois eu vou ver direitinho o que me perguntou, porque eu estou aqui falando de orelhada, vou responder para a pessoa tudo isso, mas estamos abertos às amas do Bom Pra Cuca Pais e Bom Pra Cuca Edu. Ask me anything. Estamos aqui respondendo quando vocês quiserem. Combinado? Agora a gente vai pular então para a live do nosso grupo fechado, Papo de Barriga, né? Que estão todos convidados a conhecer o nosso Papo de Barriga, grávidos, pais de primeira viagem. Deem um pulo lá, conversem com a gente, deem um pulo para conhecerem o curso, venham perguntar para a gente no Messenger como essa coisa toda funciona, que a gente está aqui para explicar. E também vale, é um super presente. Ó, eu defendo isso de presente de chá de fralda, tudo mais. Combinado? Combinado. Ops, tá caindo aqui. Eu vou concluindo por aqui. Para não abusar mais da minha internet, que eu acho que não está muito boa hoje. Mas é isso, pessoal. Um beijo grande. Obrigada pelo pessoal que apareceu. Obrigada pelo pessoal que comentou com a gente. Obrigada pelo carinho. E as lives estão sempre aqui. Ah, e outra pergunta. Onde acham? Chegou alguém e falou, estou chegando aqui agora. Estou adorando as lives. Onde eu acho essas lives de vocês? Lives estão sempre disponíveis na timeline do Facebook. Mas para você não ter que ficar caçando essa live na timeline do Facebook, nós temos o nosso YouTube. No nosso YouTube a gente sobe as lives, todas as lives que a gente faz no Facebook, a gente sobe para o YouTube e ela fica também disponível lá. E a gente, a Superval, com as suas ideias organizadoras incríveis, está montando uma playlist de todas as lives do Bom Pra Cuca Pais, Bom Pra Cuca Edu. Então a gente vai juntar todas